Livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 2, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Glórias a Deus. Aqui nós temos uma mensagem a qual Daniel está ouvindo daqueles anjos, falando com ele. O título diz: Os últimos tempos. Mensagem dos últimos tempos. E aqui está dizendo que muitos dos que dormem, os que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que ressuscitarão são aqueles que foram obedientes à voz de Deus, aqueles que são até hoje obedientes à voz de Deus, aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que estão ali caminhando com o Senhor Jesus, Esses receberão vida eterna, ressuscitarão, está dizendo a palavra, de Deus, ressuscitarão para a vida eterna. E outros, aqueles que foram desobedientes, aqueles que são desobedientes à voz de Deus no seu dia a dia até hoje, e morrerem sem o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, irão até mesmo ressuscitar, mas não para a vida eterna, mas para o desprezo, desprezo eterno, vergonha e desprezo eterno. É o que está dizendo a palavra de Deus. É preciso ser encontrado no livro da vida. Aqui, anteriormente, está dizendo assim: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro é este? A qual eu falei já. É o livro da vida. Existirá livros a serem abertos. Está dizendo no livro de Apocalipse. Livros, não somente um livro. Existe um livro que será aberto, onde todos aqueles que alcançarão, que receberão do Senhor Jesus a salvação, que é preciso estar escrito ali o nome, está dizendo aqui a palavra, precisa ser encontrado o nome ali para receber do Senhor Jesus a salvação. Existe outro livro que será aberto, que está constando tudo que nós fizemos, que estamos fazendo, que estamos falando, todas as nossas atitudes, nossos comportamentos, tudo está sendo registrado e será aberto para esclarecimento naquele dia. Lembra disso que você fez, daquilo? Creio eu que será desta maneira. E existirá um julgamento, sim. E aqui a palavra está dizendo a respeito de ressurreição para a vida eterna e para o desprezo e vergonha eterna. É preciso ser obediente à voz do Senhor. Esta é a pura verdade. Se o homem, a mulher, o jovem, o Senhor, ele for obediente à voz do Senhor, fazendo assim a vontade do Senhor Jesus, receberá do Senhor a vida eterna, a salvação, a promessa que ele faz. E aqui, Daniel, ainda não entendendo determinadas palavras, ele diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Quando irá acontecer? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o ímpio procederão implamente, e nenhum dos ímpios
entenderão, mas os sábios entenderão. O ímpio é aquele impuro, aquele que não acredita em Deus, aquele que não está nem aí. É um impuro, é um ímpio, né? Aquele que não acredita nas coisas, nas palavras de Deus. Verdade é esta. Ele não entende, não está nem aí, né? Mas os entendidos, aqueles que estão ali caminhando com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, entende. Assim como o apóstolo Paulo, ele diz na sua palavra, ele usado pelo Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, né? Esta palavra a qual estou mencionando aqui, agora, é coisas de Deus, palavra de Deus, coisas espirituais, né? Só quem é espiritual conseguirá entender de verdade. Porque aqui a palavra está dizendo que o ímpio, aqueles que é um homem natural, como o apóstolo Paulo diz, ele não consegue discernir, entender as coisas de Deus, a palavra de Deus. Esta é a pura verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que, ele usado pelo Senhor Jesus, ele diz que, mas o homem, a mulher, o jovem, o Senhor, que é espiritual, ele consegue entender, ele consegue discernir as coisas de Deus, a palavra de Deus. Meu amado, eu não sei se você é um homem natural ou se você é um homem espiritual. Mas se você não é um homem espiritual, se você ainda é um homem natural, que você possa pedir ao Senhor entendimento, sabedoria. Diz a palavra de Deus que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Se você quer entender de verdade as coisas espirituais, peça sabedoria, peça a Deus, né? Senhor, conceda-me sabedoria, entendimento, para que eu possa compreender sua palavra, sua mensagem, suas coisas, que são as coisas de Deus, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Porque é preciso ter, volto a repetir, o nome escrito no livro da vida, ser encontrado ali, o nome no livro da vida. Quando o homem tem o nome escrito no livro da vida, é porque ele confessou o Senhor Jesus. Ele aceitou, recebeu o Senhor Jesus e recebe. Ele confessa o Senhor Jesus no seu dia a dia. Que você possa pedir esse entendimento, essa compreensão ao Senhor, enquanto você pode, enquanto você tem oportunidade. Porque chegará um dia que não haverá mais oportunidade. Hoje ainda existe a oportunidade para que o homem possa se arrepender, reconhecer que errou, que está errando e confessar ao Senhor Jesus em seus corações. É a oportunidade que Ele está dando para todos, né? Assim como no passado, Noé, por exemplo, anunciou a palavra, recebeu a mensagem de Deus, que era para construir aquela arca, e ele mencionou, ele falou para todos, mas ainda assim eles não quiseram aceitar, acreditar e zombaram de Noé. Noé construiu a arca, entrou na arca com a sua família e foi salvo. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Morreram aqueles que não acreditaram. Hoje não é diferente. O Senhor Jesus, ele concede ainda a oportunidade para que você que ainda não tem o Senhor Jesus possa se arrepender e reconhecer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você confessar a Ele no seu coração, você terá aquilo que eu falei antes, seu nome ali, ó, escrito no livro da vida, e ser encontrado naquele grande dia e receber do Senhor Jesus a vida eterna. Ter o prazer de estar também salvo naquele lugar a qual Ele promete para cada um daqueles que estão servindo a Ele, fazendo sua vontade, sendo obediente a Ele. Que é aquele lugar onde não haverá mais morte, mais dor, mais sofrimento, mais tristeza. Que você possa receber no seu coração esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Aleluia, Jesus.